O Flávio Prado estava falando sobre essa situação, da disparidade do Palmeiras. No futebol paulista hoje, que a gente sempre falou, é o futebol mais equilibrado, é o campeonato estadual, é o melhor campeonato estadual. Você acha, Bruno, que está perdendo esse equilíbrio no Campeonato Paulista também? Você lembrou, né? Dos últimos 4 campeonatos paulistas, o Palmeiras ganhou 3 e chegou nas 4 finais. Se ele ganhar esse, vai ser o 3º título, né? Ele está na 4ª final. Se ele ganhar essa final, o do Água Santa vão ser 3 títulos de 4. Que o São Paulo transformou em Champions League, né? Em 2020. O Palmeiras jogou com o time de perdeu. reserva, o São Paulo jogou com o Champions League. Mas perdeu, Flávio. Perdeu, tá bom, tá tudo assim, ok. Em relação à disputa por título, assim, o Palmeiras ele entra nos estaduais como o grande favorito. Às vezes, um mata-mata você pode perder, como perdeu para o São Paulo. Ano passado mesmo, o São Paulo chegou a abrir uma vantagem no primeiro jogo no Morumbi, depois tomou uma goleada no Allianz Parque. Você tem um Palmeiras e Corinthians. Pô, assim, no mata-mata às vezes acontece. O mata-mata, ele não é... E o time do Palmeiras, ele até nem tem essa característica, às vezes, de ganhar por uma grande diferença. Agora mesmo, né? Ele ganhou 1-0 do São Bernardo, 1-0 do Ituano. E acho que a final com o Água Santa ele vai ganhar, mas não acho que ele vai meter 3-0. Acho que ele vai ganhar, sei lá, 1-0 um jogo, 2-0 o outro, um empate. E até a característica do time. Quando o Bayern jogou com o Casablanca lá, no Marrocos... Sim. Ele fez 2-0 e parou. Sim. O Palmeiras vai meter 5-6 no negócio. Pra quê? E até nem é muito do Palmeiras isso, né? A característica do time é essa. Então, às vezes pode acontecer, mas acho que no mais importante, até do que o estadual, o Palmeiras é o único time paulista que hoje você tem certeza de dizer, não, ele vai brigar pelo título brasileiro, ele vai brigar pelo título da Libertadores. Copa do Brasil, Copa do Brasil. O Corinthians ano passado, chegou na final, poderia ter vencido, perdeu nos pênaltis pro Flamengo, principalmente nos mata-matas, pode às vezes surpreender, às vezes um caminho favorável aí. Palmeiras e Flamengo, que são os 2 melhores do país nos últimos anos, pode no sorteio ali na bolinha, um cruza com o outro nas oitavas de final, numa Copa do Brasil, como ano passado aconteceu com o Flamengo e Atlético Mineiro, logo nas oitavas já se cruzaram. Então isso pode acontecer e vai abrindo caminho para os outros. Ou num dia ruim você perde, mas acho que esse é o ponto principal, até mais do que o estadual. Às vezes no estadual, num jogo mata-mata, você tem problema. Em 2020 foi nos pênaltis com o Corinthians, tomou um gol no finalzinho lá, um pênalti que o Gomes fez no jogo, quase perdeu o título, mas acho que o principal é isso, né? O Palmeiras é o único dos paulistas, dos grandes, que você aposta. No brasileiro vai começar, o Palmeiras está na briga. Isso aí. Eu acho que o São Paulo não tem nenhuma chance de ganhar o brasileiro. Nível de confiança. O São Paulo não tem nenhuma chance, Santos também não. O Corinthians, muito, muito pequena, eu não acredito. Acho que o Corinthians vai ficar até bem colocado. Acho que o Corinthians vai ficar ali entre os 4, 5, porque ele ganha em casa. Mas não vejo o Corinthians como um candidato real ao título brasileiro. O Palmeiras é o único. É vergonhosa a situação dos outros 3 clubes de São Paulo, na opinião de vocês? Porque a gente sempre falou, né? Hoje, a gente vê aí, no Campeonato Carioca, por exemplo, o Flamengo organizado como o Palmeiras. O Fluminense se reorganizando. Vasco e Botafogo se tornando SAFs. Tudo indica que o futebol carioca vai se fortalecer novamente. Enquanto que o paulista está começando a cair e cair bastante. Vocês acham que é preocupante e outro é vergonhoso? No caso dos paulistas, no Campeonato Paulista, já foi dito aqui, eu também sempre usei essa definição, vexame dos 3. Isso, para mim, tá liquidado. E eu digo no geral, tá, Wander? Não só do que aconteceu nesse Paulista. A situação atual desses clubes, do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Então, mas analisando por partes, Campeonato Paulista foi aquilo que você, o clube, apareceu para mostrar alguma coisa, vexame. Então, qual é a expectativa das 3 torcidas que você citou? Santos, São Paulo e Corinthians para as competições que vão começar. Né? É uma expectativa muito baixa, eu acho, né? de santistas, de torcedores do São Paulo e do Corinthians, muito baixa. Eu acho que a surpresa será a caminhada boa. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas se é uma expectativa alta, é porque vai o coração. O cara está analisando com o coração, está analisando com a torcida. Poxa, meu time ressurge das cinzas, meu time é feito de guerreiros, aquelas conversas todas. E aí, tudo bem, a gente compreende isso. Agora, friamente, não é arrancando suspiros que os 3 estão. E o torcedor do Palmeiras, não, ele tem essa expectativa. O time, vai disputar dentro de algumas horas o Campeonato Paulista. Tudo leva a crer que ele vai dar a primeira volta olímpica do ano. Pronto. Né? Aí virão outras competições. Inspira confiança? Claro, inspira confiança. Começou o programa falando de uma contratação muito boa. Enfim, o torcedor do Palmeiras pode ter esse nível de confiança naquilo que o seu time vai começar a caminhar.
Os outros não, os outros estão na base da torcida, do coração. Vamos ressurgir com força. Eu estava dando uma olhada essas últimas horas nas redes sociais e alguns torcedores do Corinthians, até muito lúcidos, dizendo que, olha, é o esforço. Eu espero esforço, a camisa do Corinthians, aquela coisa toda, garra, aplicação, última gota de sangue, tudo está certo. Esperando isso. Funciona? Às vezes funciona. Mas um time armado, forte, eu acho que é um risco o que vai começar a partir de agora a temporada para valer. Mauro, essa situação, né? Porque por muito tempo foi falado que o Campeonato Paulista estava bem à frente dos outros. A gente vê um Campeonato Carioca crescendo, claro que não é mil maravilhas, inclusive os pequenos. Os pequenos de São Paulo são muito melhores que os pequenos do Rio. Mas sobre os 4 grandes, a gente tendo um otimismo aí, vendo um Fluminense crescendo aos poucos, um time que vem chegando ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro constantemente, que agora se reforçou bastante, o Vasco e o Botafogo virando SAF. Preocupa essa situação dos times paulistas? É vergonhosa a situação hoje do Corinthians, do São Paulo e do Santos, não só dentro de campo, que dentro de campo todo mundo já falou que foi um papelão. A gente ter aí uma final sem os grandes, as semifinais do jeito que foram. Mas e a situação geral do futebol de São Paulo? Porque eu não vejo esperança, principalmente para o Santos e para o São Paulo. O Corinthians ainda faz umas contratações mirabolantes e a gente fala, caramba, como? Mas preocupa esse futuro do futebol paulista, vendo o Palmeiras se distanciando tanto dos outros 3? Primeiro é o seguinte, ser o melhor campeonato estadual não quer dizer nada. Tudo uma porcaria, você ser o melhorzinho no meio de várias coisas ruins, grande coisa, né? Mas que sempre foi falado, né? Isso é uma maneira de tentar adorar a pílula. Por mim, não, nunca falei esse tipo de coisa. Eu acho todos os estaduais são umas porcarias. Gente, estamos no dia 30 de março. Vai terminar o 3º mês do ano amanhã. Ou seja, 25% do ano já se foi, né? E nem começamos agora. A Copa do Brasil está naquelas fases iniciais. Teve já um Vasco eliminado e tal, mas ainda não pegou no breu, né? Vai ser agora, semana outra, né? Daqui a 2 terças-feiras, quartas-feiras. A Libertadores também está na fase preliminar. O brasileiro ainda vai começar. Então a gente está aqui esses meses, estou falando de campeonato gaúcho, mineiro, paulista, carioca, baiano, goiano, piauiense, sei lá o quê. Não quer dizer nada. Isso é uma maneira de tentar vender o produto, tentar fazer com que o campeonato mais pujante. Claro, o São Paulo tem mais dinheiro. O São Paulo tem 1/3 do PIB, mais ou menos, nacional. Então, evidentemente, tem mais grana. As cidades do interior têm mais dinheiro. Os times, automaticamente, na média, são times com mais poder de contratação. O campeonato tem mais visibilidade. É mais fácil um clube pequeno de São Paulo contratar um jogador para esse período do que um clube do Norte e Nordeste, por exemplo. Porque o jogador prefere jogar num pequeno paulista do que num clube até grande, de muita torcida em outras regiões, outros estados, porque aqui ele aparece mais. O cara do Água Santa, muita gente vai ver domingo, até porque o Fla-Flu é sábado e depois é 6 da tarde no outro domingo. Então os 2 jogos Palmeiras e Água Santa serão os jogos mais vistos no horário das 4 da tarde, na televisão, no streaming, onde for, nos 2 domingos. Então o cara que joga na Água Santa, ele tem muito mais visibilidade do que o sujeito que joga no Bahia, para fazer a final do Campeonato Estadual, por exemplo. Por quê? Porque o Campeonato Paulista é mais visto. Então tem uma série de situações que favorecem o Campeonato de São Paulo, né? Mas ser o melhor, ou pior, ou segundo, ou primeiro, eu acho que não quer dizer nada. Quer dizer rigorosamente nada, porque são campeonatos que deveriam ser curtinhos e já terem sido encerrados a essa altura. Está perdendo nosso tempo aqui com essas competições que eles são... Você vê o caso do Corinthians, que foi eliminado pelo Ituano. Então, um tempão sem jogar. Aí, a partir da semana que vem, não para mais de jogar. Que calendário mais louco, né? Para dizer o mínimo. O São Paulo, mesma coisa. Caiu para o Água Santa, agora vai jogar uma atrás da outra, porque tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, igual o Corinthians e outras equipes. Agora, essa situação é uma situação que independe do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o único time do estado que tem hoje real competitividade, né, que consegue, de fato, brigar, porque os outros são mal geridos. Simples assim. Já e tem um otimismo, Mauro, de melhorar, porque a gente sempre fala isso, mas nunca... Melhorar leva tempo. A cura dessa doença não é instantânea, não tem ali um remedinho mágico. Entendeu? O Corinthians não vai resolver esses problemas, ainda mais da maneira que trabalha. O São Paulo tem um discurso, vamos ver o balanço do São Paulo, o que vai apresentar? De mudar a política, tentar reduzir custos. De fato, São Paulo tem um elenco mais barato do que o Corinthians, né? Já falei sobre isso aqui outro dia. Você pegar lá quanto ganha o Caleri, que é o mais alto salário do Corinthians, do São Paulo, tem vários jogadores no Corinthians que são mais caros que o Caleri, mensalmente.
Não são poucos, não. E tem aquela patrocinador que o Vanderlei conhece muito bem. Só o Vanderlei conhece aquela empresa que sumiu, né, Vanderlei? Sumiu, nunca existiu, sei lá, que ia bancar um jogador importante, só que de repente ela sumiu. Então o Corinthians tem de tudo. E o caso do Santos também é um clube que tem, acho que um poder de faturamento menor do que esses dois, que tem uma torcida que não é tão grande, é uma grande torcida, mas grande como o Corinthians e São Paulo, que são duas das 3 maiores do Brasil, né? E também está encalacrado. Então isso não vai se resolver de uma hora para outra. Leva tempo. Tem que ter um trabalho sério. Você vai ter que jogar com atletas mais baratos durante o tempo. Só que o que está acontecendo? Eles não ganham nada, ficam de coadjuvantes nos campeonatos, continuam gastando mais do que poderiam na maioria das vezes, não conseguem avançar na parte da gestão do clube, a parte financeira, e o Palmeiras vai nadando de braçada, brigando com times de outros estados, no caso mais agora com o Flamengo, num determinado momento o Atlético, mas também numa situação fantasiosa. O Atlético não é autossustentável, ele vive uma vida que não é dele, uma vida que é bancada por terceiros. O Atlético Mineiro não consegue se manter sozinho, né? O Palmeiras consegue. Que tem lá patrocinadores, se sair amanhã vai continuar forte, não vai mudar nada. Pode perder um pouquinho o faturamento de publicidade na camisa, mas vai arrumar outros patrocinadores e vai seguir. O Palmeiras está numa situação muito estável, não tem como comparar. Então, isso aí não tem nenhuma perspectiva de mudança. Circunstancialmente, você pode ter um desses ganhando uma competição ou outra. O Corinthians poderia ter vencido a Copa do Brasil contra o Flamengo nos pênaltis no ano passado e não venceu. Poderia ganhar, mas não mudaria nada, no sentido assim, do futuro do clube. Teria um prêmio um pouco maior, que não vai resolver nada, porque a dívida é imensa. Teria uma taxa, evidentemente importante, mas pensando na recuperação do clube, não mudaria nada. Não é uma Copa do Brasil que vai mudar alguma coisa, de forma alguma. Então isso não vai mudar, vai continuar assim, a tendência é essa. E sim, não há nenhum sinal de mudança. O futebol mudou muito, a gente não vive mais aquela época. Então o Bruno lembrou bem aqui outro dia, estava falando dessa coisa de ficar comparando, porque no passado também foi assim, no ano tal, no Campeonato Paulista aconteceu tal coisa, time pequeno ganhou, depois no Brasileiro, São Paulo e Corinthians decidiram. O Bruno lembrou bem, tinha mata-mata no Brasileiro, era outra situação. Então agora não, o Brasileiro é pontos corridos, a Libertadores ela mudou. Então assim, é muito difícil você chegar se você não tiver realmente... E o Corinthians que chegou na Copa do Brasil tem um elenco caríssimo para a sua realidade. Então ainda tem isso. Como você mesmo falou, como é que faz? Ninguém entende. Como consegue? Você ter Renato Augusto, Paulinho, Balbuena, Maicon. Balbuena jogava na Premier League, depois foi para a Rússia e voltou. Quanto custa um jogador dele? Maicon, Fausto Vera. Fausto Vera, tudo internacional. Aí você pega Gil, Yuri Alberto, Cássio e Fábio Santos e Fagner, são jogadores que estão há muito tempo no clube. Então, normalmente, os jogadores conseguem renovações, atingem patamares salariais elevados, merecidamente. Roger Guedes veio da China. Mas você tem o Roger Guedes que veio de China, cara, vem ganhando pouco. O Roberto também não é barato. Como é que mantém? O São Paulo, nesse sentido, eu acho que de fato tem um elenco bem mais enxuto. E acho que a folha de pagamento é menor. Se o São Paulo conseguir gastar mais do que o Corinthians com o tempo, com o time que tem, pelo amor de Deus. Aí seria uma obra assim, de gol contra inédita. Mas não vai mudar. Isso não há nenhum sinal de que possa mudar. A não ser, claro, às vezes do mata-mata acontece. Né? Ano passado, como você lembrou aí, o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Pode acontecer. Mas na média, né, o Palmeiras vai estar à frente dos demais. Agora, a gente fala, né, dessa situação dos times paulistas, e outro dia eu estava fazendo lá o Fora do Eixo, o nosso programa, falando dos times de fora de Rio e São Paulo. O Ronaldo já está sendo questionado pra caramba lá em Minas Gerais. E aí fica aquela pergunta, a gente já teve esse debate algumas vezes, só que o que eu percebo é que a SAF no Brasil, Bruno, Flávio, Vanderlei, não sei se vocês concordam, dificilmente vai vir para ganhar título. Sim. Porque a SAF, ela pensa também em ganhar dinheiro. Sim. Né? No Brasil não é que nem lá fora. Só em ganhar dinheiro que é inteligente. Mas é o que eu digo, Vander, isso não é assim lá fora. Porque lá fora o Abramovich, ele já é um trilhardário. Ele tinha o brinquedinho dele, o Chelsea era um brinquedo. Ele queria ganhar título, ele queria fazer do Chelsea grande. Aí você pega o Sheik lá da Arábia. Ele não vai comprar o Newcastle para ganhar dinheiro. Ele vai comprar pra vaidade dele. Ele quer título, ele quer ser o maior. Tem essa diferença. Aqui não. Aqui o cara vai entrar só pra ganhar dinheiro. Algumas SAFs lá fora também com esse perfil. Não, sim, mas o que eu digo, esses grandões lá de fora, que o brasileiro quer comparar. Olha só, esse clube foi comprado, aí ganhou tudo. Aí teria que vir um grandão daqueles. Mas é o que eu tô te falando. E o torcedor
torcedor, às vezes, ele é enganado o ego com isso. que você falou, porque é ego, né? Você abordou, sim, desses bilhardários. O ego, certo. O cara que tem esse pacote financeiro, bilhardário, esse negócio todo, que atropela, vou usar essa palavra que você adora, que atropela outros caixas, né? Outros caixas por aí, esse cara quer ter o seu ego inflado lá mesmo, na Europa. O sheik quer ser reverenciado em Londres, por exemplo, né? Ele não vai ter nenhum interesse de ser em Nogueirópolis aqui. Então são cenários diferentes. Eu acho que... Já ofereceu várias vezes para o sheik Nogueirópolis, ele não quer, né, Vanderlei? Como é que é? Nossa, já ofereceu Nogueirópolis várias vezes para o sheik e ele não quer. Ignora. E isso me deixa muito incomodado. Mas não importa. Numa hora dessa aparece interessado. Não, ele vê a fantasiada amanhã de sheik. Aí ele compra o Nogueirópolis. Aí eu faço uma proposta bem legal. Vai ser esse o caminho. Não, mas o que eu falo é que eu tô falando sério. Eu acho que o torcedor brasileiro que ele vira SAF, dificilmente ele vai ganhar título, tá? Dificilmente. E tem alguns aspectos, eu concordo com o que você está falando, porque dos que viraram até agora, acho que nenhum deles o objetivo é meter um monte de grana, contratar os melhores jogadores e dar a volta olímpica. Não, pode até acontecer, mas não é isso, assim, não, eu vou chegar ali... que o City vem para isso no Bahia, reza a lenda. Mas eu acho difícil. Assim, claramente não é no Botafogo a ideia do Textor, né? Eu vou comprar os melhores que tem na América do Sul e vou transformar o Botafogo no melhor time do Brasil ou do continente. Porque, assim, eles vêm... É um negócio, claro, né? O cara tá colocando dinheiro, ele quer recuperar. E até a diferença para esses investidores lá do Paris Saint-Germain, do Manchester City, agora do Newcastle, antes no Abramovich no Chelsea, é que o caso do Paris Saint-Germain, do City e do Newcastle, são os que chamam de clube-estados, são países que adquiriram um clube. Aí cada um tem o seu objetivo. Alguns têm o objetivo de limpar a imagem do país no mundo, passar uma imagem melhor do país no mundo. E para fazer isso, tem que ser na Europa. Aí eles não têm limite, assim, o pessoal do Qatar, eles não estão lá no Paris Saint-Germain para ter lucro financeiro porque eles têm muito dinheiro. Sim, a mesma coisa a Arábia lá, essa imagem. Então eles gastam, eles não estão preocupados, não, eu vou gastar aqui, esse cara eu vou vender depois, eu vou ter um lucro de tanto. Não, eles querem a imagem, e essa imagem para ser mundial, e no caso ali é geopolítica, é pensando numa coisa mundial, tem que ser na Europa. Aqui no Brasil não vai ter essa repercussão. Mesmo se ele comprar um time aqui no Brasil e virar uma potência aqui no Brasil, ganha tudo, ganha brasileiro todo ano, a Libertadores todo ano, não vai ter repercussão no mundo, vai ter repercussão aqui. E eles querem ter essa imagem deles para o mundo. E para fazer isso vai ser na Europa só. Aqui não vai ter. Não, e aqui tem um outro detalhe. As camisas mais importantes, a primeira coisa que... Sabe que aqui é um exemplo de gestão. A primeira coisa que um time importante de camisa, que poderia ser um grandão para valer, com muita grana, diz: aqui SAF não serve. É uma ideia boa para alguns aí, mas para nós não serve. Né? Porque nós temos realmente o conselho, nós temos tradição e tal. Pode ver. Vasco, Cruzeiro e Botafogo foi sobrevivência mesmo. Exatamente. Para não acabar. Não tem opção. Não tem opção. Mas os outros todos que estão endividados, que poderiam receber uma visão diferente de gestão, primeira coisa, aqui não. Aqui nós temos competência, nós estamos já conversando. Pode ver, é só cascata. E outro momento, quando o bicho está pegando, recebemos uma proposta de SAF. Estamos avaliando. Aí, aqueles menos atentos acreditam, bom, puxa vida, será que vai acontecer mesmo? Vai chegar um cara aí com um cheque inesgotável. Quer dizer, eles jogam com a palavra, vendem ilusões. Né? É só clube mais ou menos, digamos, intermediário e pequeno que aceita conversar e entra uma SAF aí, a gente torce para que sejam uma SAFs sérias e não sejam, por exemplo, com a apresentação de alexandritas. Eu li ali que hoje o dono do Manchester City, lá o presidente, ele virou vice-presidente do país porque o irmão dele, que é o dono ali, o presidente o nomeou como vice ali. Então, assim, nos Emirados Árabes, é uma coisa... Filho. O Avaliando é uma coisa muito curiosa. O Avaliando, ele equivale ao... Nós tínhamos aqui um locutor, um ótimo narrador, o Zé Carlos Guedes, que ele também mexia com política. Ele nos ensinou o seguinte: existe uma frase que é protocolo de intenção. Quando o cara quer jogar uma cascata, ele chega na cidade e fala assim:
sabendo que era uma ponte lá, não sei do que, ele fala assim, senhores, eu vim aqui para assinar um protocolo de intenções para fazer a ponte. Assinar. Aí ele falou assim, o que é protocolo de intenção? Nada, zero. Nada. Quer dizer, eu vou fazer um protocolo que a gente tem intenção. O avaliando a SAF é o protocolo de intenção do futebol. Estamos avaliando e tal. Não vai ser daquilo, é protocolo. O que eu tô falando é isso. Né, Mauro, eu sei que você quer falar sobre a situação, porque eu acho que para um clube, tipo assim, pro Corinthians, pro São Paulo, eu acho que é muito melhor eles passarem pelo que passou o Palmeiras e o Flamengo do que virar SAF. É por isso que eu tô dizendo. Porque eu acho que se ele tiver uma diretoria séria, ele vai pra disputar título. Ele tem potencial de torcida. É isso. Se for SAF, eu acho que ele vai pra ganhar dinheiro, não pra disputar título. Porque esses clubes, eles têm potencial de torcida. Acho que o Vasco também teria essa condição, mas sem aquela coisa de tal forma que não tinha mais opção. O Vasco, assim, a SAF mas acalma também politicamente o Vasco. O Vasco tem uma guerrilha política absurda. É uma coisa absurda. A quantidade de ações na justiça, liminares, por todos os motivos. Nenhum clube brasileiro tem esse tipo de problema como o Vasco. E a morte do Eurico Miranda deixou uma espécie de vácuo onde os caras ficavam ali se engalfinhando. Agora não. Agora tem outro CNPJ, o futebol está separado e pode brigar à vontade. Quem manda são os caras da 777. Um abraço. Então, para o Vasco foi até bom. O Corinthians e o São Paulo têm condições, ou teriam essa condição. Mas tem que ter disposição para isso, né, gente? Tem que chegar aí e jogar limpo com o torcedor e falar, vamos mudar isso aqui, a gente vai dar uma, como diz lá meu amigo Eduardo Tironi, vou dar uma flamengada aqui, cara. Vou jogar com um time pequeno, barato, vou cortar custo, vou tentar alavancar receita, pedir a paciência da torcida, vamos apertar o cinto uns 3, 4 anos aqui, depois a gente vai botar a cabeça para fora e respirar, que não estamos nos afogando. A água está batendo aqui no nariz, pô. Tá complicado. Mas ninguém quer fazer isso, porque você vai ficar, vou ficar meu mandato inteiro ali só resgatando o clube, né? Agora, a vantagem do Flamengo também nisso foi que o Flamengo não tinha uma pessoa que fosse a responsável. Criou-se a lenda Eduardo Bandeira de Mello, que nunca foi um administrador, ele era um funcionário do BNDES, como se ele fosse o arquiteto da mudança, eu sempre explico isso, não foi. Ele teve o papel correto de, como presidente do clube, seguir ali aquilo que foi determinado por outros, entre eles o Landim, que foi o grupo original que montou isso aí. Então, quando eles... Tinha o Valim também. O Valim era o candidato a presidente, aí tinha lá um penduricalho estatutário que ele teria a sua candidatura impugnada. O Valim procurou o Bandeira, que nem era do grupo, mas estava se aposentando, trabalharam juntos do BNDES muitos anos. Hoje eles não se falam, depois brigaram, mas eram amigos de longa data. Falou, você não quer ser o presidente do Flamengo? Você está se aposentando, tem tempo. Você é sócio, você preenche todos os pré-requisitos. Beleza, eu topo. Imagina, o cara bate só, quer ser presidente do Flamengo? Mas era um problema ser presidente do Flamengo, mas nós temos todo um projeto que a gente vai recuperar o clube, a gente vai sanear o clube. E assim foi feito. Depois eles tiveram desentendimentos, o Bandeira seguiu aquilo que estava combinado, mas foi feito todo um projeto, e quando ganhou o Bandeira foi colocado como candidato 24 dias, se não falha a memória, antes do pleito. Ou seja, se pudesse um Cone ali, atenção, o candidato agora é o Cone da Silva, o Cone ganharia, porque as pessoas votaram o seguinte, tem uns caras aí, que são pessoas bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais e tal, executivos, empresários, e eles se juntaram e querem salvar o clube, que o clube vai acabar sim. Vai ter uma hora que não vai dar mais. A dívida do Flamengo era de quase 800 milhões de reais, hoje atualizada daria perto de 2 bi. Um negócio absurdo, né? Imagina se todo esse tempo a dívida aumentando. Iria aumentar. Então talvez fosse de 3 bi. Não tem clube que aguente isso. Chega uma hora, não vai falir, clube não vai falência, né? Mas você fica asfixiado financeiramente, não consegue pagar mais ninguém. Então isso ajudou. E geralmente é o Casares, é o Duílio, tem um nome, né? Então, essas pessoas, como era antes com o Leco no São Paulo, acho que elas não querem assumir assim, eu vou ser o presidente desse resgate. Seria bom se surgisse um grupo também no São Paulo, por exemplo, sem nome. Não importa que é o candidato, são pessoas de fora, mas no São Paulo isso é impossível. Os mesmos comandam tudo há muito tempo. Nisso aí, e o Flamengo está mudando para pior agora. O mesmo grupo político desde 2002 que exato. Do São Paulo. E do Corinthians também, desde 2007, desde o rebaixamento. Então você não tem essa brecha. O Flamengo tinha. Estão tentando acabar com essa história de mais um ano para o Landim, que é um absurdo. Esse movimento interno que existe lá. O Flamengo sempre foi um clube mais democrático. Você consegue, se você é sócio há tanto tempo, você lança a candidatura à presidência. Você pode não ser eleito, mas você pode se candidatar. Nesses clubes não acontece. Tem eleição semi-direta, que o sócio vota no conselho, o conselheiro vota. Quer dizer, não tem eleição nenhuma. Quer dizer, aqueles caras mandam em tudo. E no São Paulo ainda tem esse termo patético de os cardeais, né? Como se fosse uma coisa assim, sabe, solene, né? Só um número que é importante. São 260 conselheiros no São Paulo. 160 são vitalícios, que são, evidentemente, da situação. Então, a chance de uma oposição, que é mais de 50%. Esquece. Não tem. Então como é que muda isso? Eu não sou eu não sou situação, nem oposição de nenhum clube. Eu só acho que clube de futebol que não é SAF tem que ter uma posição
não é forte, mas representativa, alguém que cobre, que fiscaliza. Mas nesse ambiente político, nesse cenário, isso é impossível. É impossível. Matematicamente impossível. Na última eleição, quem disputou com o Leco foi o vice do Leco. Não, quem disputou com o Casares era o vice do Leco, era o Natel. É o mesmo grupo, assim, com pequenas dissidências que acontecem. Isso aí faz pensar, por exemplo, na CBF. Desde que mudaram alguns anos e deram um peso 3 para as federações. Nunca muda. Os votos das federações estaduais, eles valem mais do que todos os votos somados dos times da Série A e B do Brasileirão. Então, se juntar do Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas, ao time de menor torcida da Série B, eles somaram todos os votos. Vamos votar todo mundo no João da Silva. As federações se juntam, não, nós vamos eleger o Zé da Silva. E elege o Zé da Silva. É a mesma coisa. Então, o São Paulo ele está blindado. É impossível entrar. Talvez aí num cenário desse, a única saída fosse a SAF. Mas esses caras nunca vão permitir que o São Paulo vire SAF, porque eles perdem o poder. Então não tem saída. É um beco sem saída, é um círculo vicioso, um negócio muito sério isso. E que o torcedor deveria ser mais atento a isso. Porque quando as pessoas pedem, por exemplo, agora mesmo a gestão do Casares, muda o estatuto, aumenta a mandato, não sei o quê. Por que eu não mudo o estatuto na direção de abrir mais o clube? E permitir que as pessoas participem? Se do Flamengo, no Rio de Janeiro, montaram um grupo de pessoas, até tinha gente que morava em São Paulo, executivo que morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo e participou disso. O caso do BAP, que era, na época, executivo da Sky. Né? Exatamente, entre outros. Não é possível que não existam São Paulinos com esse perfil, caras que têm visão de mercado, que têm visão de gestores nos seus negócios, ou nas empresas onde trabalham como executivos aqui em São Paulo, e que torçam apaixonadamente pelo São Paulo e possam se juntar e salvar o São Paulo. Mas como é que esses caras vão entrar? Eles vão ter que participar desse grupo, penetrar nisso. Isso é impossível. E no Corinthians, embora a estrutura política seja diferente, também é muito difícil romper essa barreira desse pessoal que está lá esse tempo todo. Então eles vão ficando lá. E eles não vão permitir que vire SAF também para entrar alguém que de repente teve assim, não, o potencial do São Paulo ou do Corinthians, eu vou montar time para brigar com o Palmeiras e com o Flamengo e ser campeão. Eu vou botar dinheiro aqui, porque eu vou ganhar muito dinheiro aqui. Se eu jogar todo o jogo com o estádio cheio, Corinthians vencedor, eu vou faturar com publicidade, eu vou vender sócio-torcedor, eu vou alavancar receita, televisão, pay-per-view, tudo isso vai me dar dinheiro e eu vou recuperar o meu investimento, vou lucrar, todos sairão felizes, no médio e longo prazo. Mas esse cara não vai conseguir entrar. É o que foi dito acho, pelo Bruno aqui. Botafogo, Cruzeiro e Vasco aceitaram isso, tiveram, porque era sobrevivência, não tinha saída. Então, por isso, são 3 grandes clubes que aceitaram isso. E mesmo assim foi difícil, né? Porque é para esses conselheiros largarem a mamata. E aí tem outro ponto que é importante, que eu acho que cabe ao torcedor também ser um pouco mais atento. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu botafoguense, e ele agora que está percebendo que o John Textor não parece interessado em montar um time para ser melhor que o do Flamengo e o do Palmeiras, especialmente o Flamengo, que é o rival, né? O sonho do cara. O cara é botafoguense. Porra, o americano comprou o Botafogo. Pô, vamos montar um time melhor que o do Flamengo. Agora vai. Vamos passar por cima dos mulambos e tal. O cara começa a esfregar as mãos, né? É isso, mas pior que é verdade. Aí, de repente, ele vê que não é isso. Aí o Jefinho era o destaque do time, foi pro Lyon, que também é dele. É um negócio... O Textor não tá errado. Ele tá fazendo o papel dele. Ah, mas, pô, eu pensei que ia ser... Você pensou, todo mundo pensou, cara. Mas é o que eu tô falando, né, Mauro? O torcedor, ele acha que é PSG, que é Manchester City. Exatamente. Não é. Exatamente. Mas aí o nosso papel também é explicar isso, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Explicar para o torcedor, gente, a SAF, o Botafogo muito melhor do que como estava antes, que ia voltar para a segunda divisão. Talvez não saísse nunca mais, do jeito que a coisa ia. Mas não significa que vai brigar pela primeira posição. Então você vai entender o seguinte, pô, meu clube hoje dificilmente vai brigar pelo título brasileiro, mas eu posso brigar por uma Libertadores, uma Copa do Brasil eu posso ir longe, eu vou ser mais competitivo no estadual, já que ele existe. Quem sabe eu posso ganhar uma Sul-Americana, ou fazer uma campanha legal na Libertadores, na Copa do Brasil. O brasileiro, eu posso não ganhar o título, mas eu posso ter um time para ganhar um jogo do Corinthians, ganhar um jogo do Flamengo, ganhar um jogo do Grêmio, que também é legal, você jogar um jogo importante ali, dar uma chapuletada num time grande, isso também te motiva, como é da Europa. Na Europa é assim, o que alimenta o torcedor do Everton na Inglaterra? Se ele ganha um jogo do Manchester United, o time era campeão inglês nos anos 80. Agora não ganha mais nada. Mas ele continua ali apoiando e tudo mais. Então essa visão precisa mudar. Acho que o torcedor tem que ser também um pouco mais atento. E menos ingênuo diante dessas promessas, como disse o Vanderlei. A promessa da SAF, o protocolo de intenções, e o torcedor fica ali iludido que nem o eleitor na política, né? No São Paulo já analisaram um monte de vezes a possibilidade do sócio votar. Não, vamos analisar. Vamos... O protocolo de intenções. Várias vezes.